Bom dia, bonitos! A Pro está bem por aqui, mas hoje eu achei muito legal eu mostrar para vocês no livro. Por quê? Hoje nós vamos falar de ângulos na nossa aulinha de matemática, mas eu quero usar o equipamento que nós vamos precisar. Provavelmente vocês não devem ter em casa, mas eu vou sugerir que vocês peçam para o papai ou para a mamãe comprar, porque é muito baratinho, um simples, tem de todo valor, né? Mas um bem simplesinho que dá para usá-la tranquilamente, eu paguei R$2. Então, esse material é um transferidor que vocês vão precisar muito daqui para frente para estudar esses conteúdos que nós vamos ver daqui para frente, que hoje a gente vai começar com ângulos, medir ângulos, certo? Então, preste atenção que aí nessa página 116, nós temos o nosso conteúdo do dia, certo? Então, vamos lá. Nas figuras acima, nós temos aqui uma tesoura, um relógio, um guardanapo dobrado, né? Então, nas figuras acima, podemos observar as seguintes figuras. Então, eu já disse que é um guardanapo, uma tesoura, um relógio. Nesta figura, há o que chamamos de ângulo. Ângulo é a região limitada por duas semirretas que têm a mesma origem. Ou seja, lembra que nós já estudamos sobre reta, semirreta e segmento de reta? Então, aqui nós vamos usar duas semirretas para entendermos o ângulo, certo? Então, o ângulo é a região limitada por duas semirretas. Grifem isso aqui no livro, que é importantíssimo. Que tem a mesma origem. Ou seja, o que é a origem? É esse ponto de partida aqui, ó. Que a semirreta tem o ponto de partida. Então, aqui nós temos uma semirreta, aqui nós temos outra semirreta, certo? A gente coloca aqui duas setinhas, porque a gente indica que ela é ilimitada para esse lado, como a Pro já explicou anteriormente, certo? Em um ângulo, as duas semirretas recebem o nome de lados, ou seja, essas duas semirretas aqui vai receber o nome de lados, certo? Ó, lados. Aqui e aqui. Então, aqui eu tenho lado 1, lado 2. Certo? E chamamos de vértice o ponto de origem dessa semirreta. Então, onde é o meu ponto de origem? Aqui, ó. Isso aqui é vértice, que é o encontro das duas linhas e o ponto de partida da semirreta. Aqui nós temos, indicando a vocês como se lê, né? Então, aqui nós temos aqui a nossa vértice, que é esse ponto de partida, as duas semirretas. Aqui nós chamamos elas de lado, como eu escrevi aqui, né? Demos um nome a ela com uma letra maiúscula. Então, aqui essa semirreta é D, esta é a C, e nosso ponto de partida aqui, que é a vértice, é O, certo? Ambos com letra maiúscula representamos. Então, aqui nós lemos COD ou DOC. Então, COD ou DOC, certo? Por isso que eu quis que vocês vissem no próprio livro, porque fica melhor para vocês compreenderem. Aqui, a Pro vai mostrar para vocês como faz a medição, certo? Então, preste atenção. Para medir o valor de um ângulo, utilizamos o transferidor. Olha ele aqui, que é este aqui que a Pro comprou hoje, para que vocês vissem direitinho. E a Pro queria medir para vocês entenderem como é feita essa medição, certo? Pode ser que vocês encontrem um que é a metade desse aqui, não é completo. Mas serve também, porque esse aqui da Pro, ele mede 360 graus. Mas pode ser que vocês achem só o que mede só a metade, é só essa parte que dá 180, certo? Mas vai servir do mesmo jeito. Aqui nós temos
temos um ponto central aqui, tá vendo? Essa linha reta aqui, essa parte aqui, a gente vai chamar de linha de fé, certo? Observem que aqui no transferidor nós temos marcações desse lado externo e temos marcações deste lado interno, certo? Quando a gente vai usar esses dois lados, se vamos medir ângulo e nós temos duas marcações diferentes, vai depender do ângulo, do nosso ponto de partida, certo? Das nossas semi-retas. Então, quando você posicionar o seu ponto central aqui, no ponto de partida, você vai entender para que lado você vai contar. Se é nesse sentido horário, que é a parte externa, ou se é no sentido anti-horário, que é a parte interna, certo? Aqui no nosso livro, nós tivemos um errinho de digitação, porque a Pro já fez a correção. Então, aqui nós temos um ângulo obtuso. Eu já vou antecipar isso aqui para vocês, porque vai facilitar na hora de vocês compreenderem. Aqui, na hora de colocar a numeração, ele colocou 10. Aqui seria 120, certo? Então, a Pro fez essa observaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Como vamos usar? A outra coisa. Tá vendo esses monte de pontinhos aqui, de tracinhos bem minúsculos? No transferidor, nós medimos, isso aqui se chama graus. Então, cada pontinho desse, de um para o outro, é 1 grau, certo? Desse pontinho maior, nós temos um mediano aí, entre dois maiores. Daqui para cá, a gente conta 5 graus. Porque cada tracinho desse é 1 grau, certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, classificamos um ângulo em reto. Isso é extremamente importante. Então, vocês grifem aqui, ó, para não esquecer. Um ângulo reto, ele mede 90 graus. Então, eu vou usar o transferidor nesse desenho que já tem aqui, para vocês entenderem melhor, certo? Então, lembra que eu falei que a gente vai posicionar o nosso ponto central em cima do ponto de partida da semi-reta? Então, olha aqui, ó. Ponto de partida, certo? Então, se eu coloquei aqui, por onde eu vou começar a contar? Não vai fazer sentido eu começar a contar aqui pela parte externa, né? Eu vou começar a contar daqui, ó. Então, imagina que essa linha vem até aqui, eu vou começar a contar daqui. Então, eu vou contar de uma ponta a outra, de uma semi-reta a outra semi-reta. Então, vamos lá, ó. Imagina que ela riscou até aqui, então, vou contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Olha aqui aonde veio. Então, esse meu ângulo aqui mede 90 graus, certo? Olha ele aqui, 90 graus. Então, ele é um ângulo reto, certo? Porque todo ângulo reto mede 90 graus. Então, aqui nós temos posições diferentes, mas todos medem 90 graus, certo? Vamos para o ângulo agudo. O ângulo que mede menos que 90 graus. Então, grife aqui também. Então, a Pro vai pegar o transferidor, vai pegar o pontinho aqui, o tracinho do ponto de partida. Vou colocar, vou nivelar aqui, ó, certinho, em cima da minha semi-reta. E vou contar aqui. Então, vamos lá? 10, 20. Ó, então, olha onde tá aqui, ó. Não vai ficar exatinho aqui do livro, certo? Mas é aqui, ó. Então, aqui nós temos, viu? Onde viria? Então, nós temos 20 graus. Aqui, nosso ângulo mede 20 graus, certo? Aqui, olha como ele é bem fininho. Então, eu vou posicionar o meu ponto de partida aqui, certo? Partindo do 90, começando aqui, ó, contar do 90, tá vendo? Se eu vier com ela até aqui, vou 90.
90, 100. Então, de 90 para 100, eu tenho 10 graus, certo? Então, tá medido certinho aqui, ó, 10 graus. Aqui está marcando 60 graus, então vamos marcar para a gente ver. Sempre lembrando que é muito importante esse traço estar certinho aqui em cima, certo, crianças? Então, se ele está certinho aqui, eu vou começar a contar daqui, certo? Então, vamos lá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó. 60 graus. Então, meu ângulo mede 60 graus. Aqui, tá vendo que tá numa posição diferente? Então, todos esses aqui são ângulos agudos, porque eles medem menos que 90 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, certinho aqui. E aqui a gente ele vai começar aqui do 90, tá vendo? 100, 110, 120, 130, aí ele vem aqui até 180. Então, se eu contar aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 85. Então, eu tenho aqui 85 graus, certo? Aqui foi onde a Pro explicou que houve um pequeno erro na digitação, porque o ângulo obtuso, grife isso aqui, ó. Porque o importante aqui é vocês gravarem isso aqui, ó. O ângulo obtuso, ele mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Então, se eu coloquei, olha a importância de medir, ó. Se eu coloquei aqui o meu ponto, minha linha, bem em cima do pontinho aqui, ó. E eu vou contar daqui, certo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, aqui, ó, ele mede 120 graus. Então, aqui na hora de digitar, faltou o 2 aqui, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. E se não entendeu, assista novamente, porque hoje o importante não é olhar para a Pro, é olhar para o livro de vocês e ter em mãos esse objeto tão importante que é um transferidor, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até a nossa próxima gravação. Beijo!